Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Boa tarde a todos, né? A gente vai abordar aqui o tema, o papel da atenção básica no cuidado da criança e adolescente com câncer, né? Invocando o papel, na verdade, de cada membro que compõe a atenção básica. Falar um pouco também sobre o diagnóstico precoce, que eu acho que é a medida mais importante que a gente tem hoje como prevenção, né, e combate ao câncer infanto-juvenil. E sobre os principais tipos de câncer que a gente tem na faixa etária pediátrica e fluxogramas que a gente pode fazer e que podem ajudar, na verdade, a gente pensar na suspeita de uma doença oncológica. Eu acho que é importante, né, de forma geral, a gente frisar que o câncer na infância e adolescência é a principal causa de mortalidade no mundo, né? No Brasil, ela é a principal causa de mortalidade, excetuando as causas externas, né? É responsável por 2 a 3% dos casos de tumores malignos no Brasil todo, quando a gente junta tanto a faixa etária pediátrica quanto a faixa etária de adulto, né? E a importância, ou seja, dessa patologia é justamente porque ela está associada a um intenso sofrimento físico, psicológico e social, tanto nas crianças quanto familiares, né? Vale a pena frisar que o quadro epidemiológico da neoplasia na faixa etária pediátrica ela é impactado negativamente por conta de escassez de recursos, né, fragilidade dos sistemas de saúde e ausência ou raras políticas públicas para incentivo em relação ao diagnóstico precoce e para a gente poder agilizar o tratamento dessas crianças. Algumas características gerais do câncer na faixa etária pediátrica é que o câncer ele é altamente agressivo, né? Mas apesar de ser altamente agressivo, a gente tem uma taxa média de cura em torno de 70%. Né? É uma doença rara, como a gente já conversou, ou seja, responsável por 2 a 3% dos casos de câncer em geral. Né? Existem algumas medidas de prevenção que podem ser adotadas, né? Somente diagnóstico precoce, né? Já que a gente não tem técnicas ou exames de rastreio para a gente identificar. Então, a avaliação com o pediatra ou com o médico de saúde da família de forma rotineira ajuda a gente a identificar sinais e sintomas que possam estar associados à doença neoplásica. Né? Algumas vacinas, como a hepatite B e HPV, também estão associadas à proteção de alguns tipos de câncer, né? Como hepatocarcinoma, câncer de colo de útero. Né? E sempre necessário a gente ter um grupo de suporte, né, para que possa acolher tanto a família quanto o paciente de uma forma global. Falando agora um pouquinho do papel da atenção básica, né, no cuidado, no Brasil, a coordenação dos cuidados em saúde é feita basicamente pela atenção primária à saúde, né, ou os programas de saúde da família, né, e ele é responsável pela identificação dos problemas de saúde da população, né. O programa de saúde da família tem sido uma estratégia que ela é prioritária, né, para a organização do SUS, compreendendo uma abordagem familiar e um vínculo e inserção dos profissionais na realidade daquela população específica. Né? Então, você tem um grupo de profissionais que abordam determinada área, ou seja, populacional, conhecendo a fundo, ou seja, os problemas que aquela população tem. Então, isso é muito importante. Ações de controles, ou seja, para a doença neoplásica, ou seja, que a atenção primária à saúde, ela tem como importância justamente promover a saúde, né? Prevenir, diagnosticar, diagnóstico de forma precoce, né? E identificar através dos sinais e sintomas, ou seja, que esses pacientes podem estar apresentando casos suspeitos, né? Para que sejam encaminhados, ou seja, para um médico de referência, ou seja, um hematologista para investigação, confirmação e depois, periodicamente, tratamento. E na atenção básica é importante que haja promoção de programas de educação permanente, né, para preparo dos profissionais envolvidos. E aí a gente inclui agente comunitário de saúde, técnico de enfermagem, enfermeiros e profissionais médicos. Em relação ao diagnóstico de câncer infanto-juvenil, eu acho que uma grande dificuldade que vocês aí da atenção primária à saúde pode ter é que geralmente os sinais e sintomas são sinais e sintomas que são muito comuns a outras patologias que são comuns na faixa etária pediátrica. Né? Então isso às vezes pode retardar um pouco o diagnóstico. Né? A gente tem que lembrar que o diagnóstico tardio ele influencia justamente no prognóstico daquele paciente e também na sobrevida. Então, o foco, na verdade, ou seja, o atendimento à criança e adolescente com câncer é a gente tentar dar diagnóstico precoce, né? E após o diagnóstico precoce, referenciar para um centro de tratamento, ou seja, para que a gente possa começar de forma imediata esse tratamento. Né?
se a gente for avaliar, a gente preconiza que entre diagnóstico e início do tratamento, esse paciente ele tem que levar pelo menos um tempo aí de 30 a 45 dias no máximo para a gente começar o tratamento. Né? Então esse é um período, tempo, na verdade, é muito importante para a gente lidar com a criança com câncer infanto-juvenil. Eu vou falar um pouco sobre o papel, na verdade, de cada membro que compõe a equipe do Saúde da Família, né, ou seja, da atenção primária à saúde. Então, o papel do agente comunitário de saúde, né, ele tem como papel cadastrar e atualizar os dados familiares, identificando indivíduos em famílias em situações de riscos. Né. Eles podem, ou seja, já que eles conhecem o indivíduo afinco, ou seja, reconhecer sinais e sintomas que possam estar associados, ou seja, alguma doença maligna. Né. Naqueles pacientes que já estão em tratamento, né, eles podem averiguar se esses pacientes estão seguindo o tratamento à risca, se existe algum grau de dificuldade, e sinalizar, ou seja, para a equipe médica, a equipe de enfermagem do Programa de Saúde da Família, essas problemáticas, caso haja. Né? E lembrar que é um importante elo entre as famílias e o serviço de saúde. O papel do técnico de enfermagem, assim como do agente comunitário de saúde, ele pode ajudar na identificação de casos suspeitos, ou seja, a partir do momento que é ele que vai verificar sinais vitais do paciente, avaliar a possibilidade de algum sinal e sintoma que possa estar associado a uma doença neoplásica. Né? Eles acompanham as consultas de enfermagem e as visitas domiciliares do agente comunitário de saúde, então eles podem ter um olhar mais amplo e com isso também ajudar na identificação de casos suspeitos. Né? Executam curativos, administração de medicamentos, quando necessários também. O papel do enfermeiro, ele é responsável por planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as atividades desenvolvidas pelos agentes comunitários de saúde. Ajudar também, ou seja, a identificar sinais e sintomas associados ao câncer nas visitas domiciliares, acompanhar pacientes em tratamento, assim como fornecer cuidados e orientações quando há uma possibilidade de paliação nesses casos. Atualizar informações, resgatar pacientes fora de tratamento, seja por abandono ou por outros motivos. Né? E uma das causas que a gente tem de abandono, ou seja, tratamento, é justamente a dinâmica familiar, ou seja, uma estrutura familiar desestruturada. A gente tem que saber que a maioria da população, ou seja, em tratamento com câncer, hoje na faixa etária de câncer pediátrico, é de SUS, geralmente pessoas carentes, e que além da dificuldade financeira, existe dificuldades sociais que podem impossibilitar e dificultar uma adesão ao tratamento. Então, assim, está sempre atento a isso. O médico ele tem com importância um papel na assistência à população de sua área de abrangência, né? Em caso de suspeita, ou seja, solicitar exames que venham a detectar, né, e fazer um encaminhamento precoce para a unidade de referência, né, acompanhar os pacientes em tratamento, né, servindo de referência nas intercorrências, até porque vale salientar que a maioria desses pacientes eles fazem um tratamento no centro, ou seja, um NACOM, seja que é um centro de referência, em grandes cidades, como aqui em Salvador, Feira de Santana e em Itabuna, que são as 3 grandes cidades que hoje a gente tem centro de tratamento de oncologia pediátrica, mas esse paciente ele volta para o interior, né? Esse paciente ele volta para a unidade dele. Né? Então, é importante que o médico que esteja assistindo essa criança no momento que ele retorna, esteja a par do que está acontecendo com esse paciente, a linha de tratamento, e sirva de elo entre a equipe de oncologia, ou seja, onde esse paciente é tratado, mas se mantenha, ou seja, na assistência ainda aos cuidados com esse paciente na atenção primária à saúde. Né? Assim como o papel do enfermeiro, ou seja, identificar casos de abandono de tratamento e se empenhar na reinserção desse paciente, né, ou seja, fazendo com que esse paciente volte o mais rápido possível ao atendimento oncológico. Né. A gente sabe que, apesar de ser uma doença altamente agressiva, a gente tem uma taxa de cura ainda de 70%, ou seja, quando a gente junta todos os casos de câncer na faixa etária pediátrica. Então, é um número ainda importante e é um número ainda bastante expressivo. A gente tem que lembrar que a criança, ela tem uma perspectiva de vida muito maior do que um adulto. Né? Então, uma vez que eu intervenho, ou seja, dando diagnóstico precoce e eu dando possibilidade dessa criança ser submetida a tratamento e a ser curada, né, eu vou impactar a longo prazo, ou seja, em relação à contribuição dessa criança como adulto e a nível de sociedade.
Esse é um quadro que eu acho que é importante para a gente ver que tempo para o diagnóstico é importante, né? Então a gente tem o início biológico da doença, é quando justamente a criança se apresenta com sinais e sintomas que possam estar associados à doença neoplásica, né? Então o tempo que eu levo para detectar os sintomas, ou seja, o primeiro contato com o médico, então é o que é sempre importante. Eu sempre falo isso em qualquer palestra ou qualquer entrevista que vem perguntar. Todo paciente pediátrico ele necessita de acompanhamento de forma periódica. Né? A gente vê hoje as emergências superlotadas, né? O atendimento de emergência não é um atendimento sequencial, é um atendimento pontual. Então é importante que o paciente tenha um atendimento sequencial, que é justamente aquele médico, ou seja, que acompanha de forma regular o paciente, é que tem o poder de detectar de forma precoce algum sinal de sintoma que possa estar associado a uma doença neoplásica. Né? Então a importância, ou seja, de vocês aí da atenção primária à saúde nesse primo diagnóstico de um paciente com câncer. Né? Uma vez que eu tive o primeiro contato com o médico, que eu fiz exames, que eu tenho uma suspeita de doença oncológica, o importante é você referenciar para um centro de tratamento. Né? Porque nesse centro de tratamento é que a gente vai confirmar o diagnóstico, né, e a gente vai possibilitar esse paciente iniciar tratamento de uma forma mais imediata, né, fazendo com que a gente não perca tempo em relação a isso. Né? E a depender, ou seja, do tratamento, como eu falei, a gente sabe que em torno de 70% a gente consegue curar, infelizmente 30% das crianças a gente acaba perdendo. Né? Então a gente precisa agilizar esse tempo de diagnóstico e agilizar o tempo de tratamento dessa criança. Só para a gente abordar um pouquinho, eu voltei a falar sobre a dificuldade, na verdade, entre a gente dar diagnóstico, né, de uma criança com câncer, até porque os sinais e sintomas que uma criança com câncer ela apresenta são sinais e sintomas que são muito comuns a doenças que são comuns na pediatria. Né? Então, o paciente ele pode vir com febre, palidez, manchas roxas pelo corpo, perda de peso, caroços pelo corpo, aumento de volume abdominal, ou seja, aquela barriguinha que está mais protusa, mais abundantezinha, dor de cabeça. Né? Se a gente for avaliar entre esses sinais e sintomas, a gente vê que são sinais e sintomas que estão presentes em algumas doenças que são endêmicas, ou seja, no estado. Né? Se eu juntar febre, manchinha roxa pelo corpo, né, dor pelo corpo, a gente sabe que uma das doenças infecciosas que é endêmica já no estado, ou seja, que seria a dengue, ela pode se manifestar com febre, ela pode levar dor pelo corpo, ou seja, ela pode dar manifestação de manchinha roxa pelo corpo, que a gente sabe que pode acontecer plaqueta mais baixinha, né, ou seja, em vigência de um processo infeccioso viral, e que é um diagnóstico diferencial que a gente tem, ou seja, digamos, com quadro de leucemia, né, que a gente tem uma falência da medula, que é justamente a fábricazinha do sangue. Né? Então, o principal, se a gente for avaliar o seu diagnóstico diferencial com doenças neoplásicas, são as doenças infecciosas. Né? Eu acho que é importante a gente colocar na lista de diagnóstico diferencial doença neoplásica. Sempre está pensando que possa ser um sinal, um sintoma que esteja associado à doença neoplásica. E às vezes a gente esquece, né? A gente pensa naquilo que é mais provável, e tem que pensar mesmo naquilo que é mais provável, mas passa, na verdade, ou seja, pelo médico, a possibilidade que possa ser um câncer. Né? Então a gente tem que estar atento. Então esse quadro aqui é em relação justamente a isso. A gente sabe que diagnóstico precoce pode salvar vidas, porque uma vez que eu identifico de forma precoce uma neoplasia, eu submeto esse paciente de forma muito mais precoce a um tratamento que seja eficaz e com isso aumentando a possibilidade desse paciente ser curado. Né? Então, anemia, que está responsável pela palidez, né? Caroços pelo corpo, ou seja, ínguas, ou seja, aqueles aumentos de carocinhos em região de pescoço, de virilha, né, perda de peso significativa, né, um pacientezinho pequeno, que às vezes você vai fotografar e você vê aquela manchinha branquinha no olho, né, que o nome técnico, na verdade, é a leucocoria, mas o nome popular que a gente vai olhar é olhar de gato. Né? Então, isso tudo pode predizer que seja uma doença neoplásica, ou seja, essa manchinha branquinha está muito associada, a gente vai ver lá na frente, a retinoblastoma, né, que é o principal tipo de tumor ocular que a gente tem na faixa etária pediátrica. Né? Mudanças de humor. Né? Às vezes é uma criança que ela pode estar cursando com um aumento de volume abdominal e uma criança que a priori ela era simplesmente muito calma, muito tranquila e geralmente uma criança se torna agressiva, se torna irritada. Então existem alguns tumores que podem levar à irritabilidade. Né? Tanto tumores, ou seja, associados à massa abdominal, como o neuroblastoma, como tumor a nível de sistema nervoso central. Né? Então, tumor de sistema nervoso central, que é a principal neoplasia sólida que a gente tem na faixa etária pediátrica, né, que são os tumores
tumores cerebrais, eles podem se manifestar com alteração de comportamento, ou seja, com irritabilidade. A gente pensa que às vezes tem crise convulsiva, é tumor cerebral. Não. Dor de cabeça, crise convulsiva, irritabilidade, associação, alteração visual, seja visão turva, visão dupla, né, que é a diplopia para termo médico técnico, né, isso tudo pode estar associado. Aí se você perguntar, doutor Bruno, então quer dizer que toda criança que tenha dor de cabeça e vômito, eu vou pensar em tumor central? Você tem que botar ela na lista, ou seja, como uma suspeita. Mas a gente sabe que a principal causa de cefaleia, ou seja, de dor de cabeça, é enxaqueca. A gente acha que as nossas crianças não têm enxaqueca, mas tem enxaqueca sim. Mas é um menino que você precisa investigar, é um menino que você precisa acompanhar, é uma criança que você precisa abrir o leque de diagnóstico diferencial para você poder não deixar passar, né? Eu acho que é importante a gente frisar que diagnóstico precoce é importante, né? A gente tem que evitar que esse paciente ele chegue de forma tardia a um oncologista pediátrico, já chegue com doença avançada, porque a gente sabe que a chance de a gente curar esse paciente é muito menor. Aqui só para a gente ver mais ou menos algumas imagens, eu espero que vocês consigam ver, então a gente vê as manchinhas roxinhas pelo corpo aqui, ou seja, os hematomas, né, que estão muito associados com doenças com desordem de falência medular, ou seja, as leucemias, né, que a gente tem justamente a tríade, que é febre, né, ou seja, distúrbio hemorrágico por conta da plaqueta baixinha, que pode se manifestar através de gengivorragia, de epistaxe, ou seja, sangramento nasal, e manchinhas roxas pelo corpo, né, a febre, porque apesar de eu ter, às vezes, número de leucócitos normal, elevado ou baixo, mas são leucócitos que não protegem contra o processo infeccioso, então esse paciente faz um quadro de infecção, e a palidez, cutânea e mucosa, né, ou seja, por conta da hemoglobina baixa. Então essa é a tríade de leucemia, né? A gente tem aqui na imagem do meio um paciente que tem uma hepatosplenomegalia volumosa, né? A gente sabe que algumas doenças estão associadas a isso, seja tanto de caráter infeccioso quanto de caráter neoplásico, né? As leucemias costumam vir com hepatosplenomegalia, ou seja, fígado aumentado e baço aumentado também. E aqui é aquilo que eu falei, que é a leucocoria, que é aquela manchinha branca que a gente tem no olho quando a gente bate a foto. Se vocês percebem aqui no olhinho dessa criança, a gente vê que ele tem uma manchinha branca. Então, essa manchinha branca, ela não é patognomônica, ou seja, de um retinoblastoma, porque algumas doenças não oncológicas, mas infecciosas, como doença de Coates, ela pode se manifestar através de leucocoria, mas a gente tem que ficar atento. Ou seja, uma criança pequenininha que tem esse tipo de mancha é uma criança que precisa passar por uma avaliação com o oftalmologista, né? Então, o oftalmologista ele vai avaliar, ele vai fazer fundoscopia, ele consegue ver se esse paciente tem um tumor, ou seja, intraocular, e encaminhar o mais breve possível. Por quê? Retinoblastoma, que é um tumor ocular, é uma das causas de perda de visão em faixa etária pediátrica, né? Então, eu preciso preservar esse olhinho dessa criança. E se está precoce, eu consigo lançar a mão de laser terapia, de terapia local, para que faça com que essa criança não perca a visão. Tá bom? Aqui eu botei para a gente ficar bem atento, ou seja, a diferença de um gânglio, que é um gânglio, na verdade, uma íngua inflamatória infecciosa, de um gânglio que fala muito a favor de processo neoplásico. Então, se você vê aqui, esse pacientezinho aqui, a gente vê que ele tem um pescoço que chama de pescoço de touro, que é aquele pescoço que ele fica meio que triangular, né? Ou seja, ele perde a curvatura do pescoço, né? E é justamente esse tipo de gânglio que a gente está vendo aqui, é um gânglio que ele é patológico e patológico neoplásico. E numa suspeita, ou seja, um paciente que você vê desse jeito, uma das possibilidades é linfoma, né? Então, é uma das possibilidades que a gente tem que ver. Existem alguns quadros de leucemia que podem dar esses aumentos de gânglio, então, mas nesse caso a gente vai ter alteração de hemograma. Às vezes é um paciente que começa com linfoma e a gente fala que é um linfoma leucemizado, né? Ou seja, um linfoma com infiltração medular. Mas é um paciente que chega para você com aumento de gânglio em região de pescoço, às vezes associado a febre, perda de peso, não tem mais nenhuma outra queixa. Um exame físico você avalia tudo normal, sem hepatosplenomegalia, esse paciente é um paciente que você tem que suspeitar de linfoma, né? Então é um paciente que ele precisa ser o mais rápido possível referenciado para a gente poder dar diagnóstico e começar de forma precoce o tratamento. Quando a gente vai ver o gângliozinho do outro lado, a gente vê que ele tem sinais inflamatórios importantes, né? A gente vê que são gânglios geralmente são dolorosos, gânglios que têm um rubor local, calor local, que são sinais de inflamação. Então esse tipo de gânglio é um gânglio provavelmente que ele é infeccioso e inflamatório. Então o tratamento desse gânglio aqui
se faz a partir de antibiótico, né, às vezes com compressa morna e talvez até a necessidade de drenagem cirúrgica, né, caso venha abscedar. Né? Já o de K, ou seja, que é uma provável linfoma, o tratamento ele é quimioterápico. Então eu preciso dar diagnóstico através de anatomia patológica, confirmar, tratar imediatamente com quimioterapia. As imagens de baixo é justamente para a gente frisar a importância que a gente tem tumores ósseos na infância, né? Osteosarcoma, sarcoma de Ewing são os grandes principais. E aí eu tenho que ficar atento, que geralmente são pacientes que vão ter aumento de volume local, ou seja, no braço, no joelho, depender da região do osso que é cometido, né? E dor local, às vezes com sinal inflamatório, ou seja, você pode ter inclusive neovascularização, que é o que? Aquela superfície que é hipervascularizada, cheia de vasinho, né? Então isso fala a favor de uma doença, de um tumor que ele tem um crescimento muito rápido. Então eu preciso estar atento a isso. E quando eu tiro o raio-x, a gente vê que o raio-x ela tem essa imagenzinha aqui. Se a gente for avaliar aqui, a gente vê provavelmente, apesar de ser um osso longo, não é a localização habitual, mas quando a gente vai ver a imagem, a gente vê a imagem que parece sol, né? Ou seja, como se você tivesse várias espículas ósseas, ou seja, por conta do crescimento em raios de sol. Esse tipo de imagem é muito característico de raios de sol, que a gente fala de osteosarcoma, que é um dos tumores mais comuns que a gente tem na faixa etária pediátrica, tá certo? De osso. A gente vai falar um pouquinho mais na frente a respeito do diagnóstico diferencial entre sarcoma de Ewing e osteosarcoma e mais ou menos o fluxograma que a gente tem que seguir numa suspeita, tá certo? Eu acho que é importante, como a gente já conversou aqui, diagnóstico precoce, medidas de prevenção, né? Ou seja, a prevenção primária, né, é justamente aquela que a gente tenta diminuir ou eliminar a exposição a fatores de risco sabidamente carcinogênicos. Na criança, essa prevenção primária praticamente não existe. Por quê? A criança ela tem um tempo de vida muito curto, então ela não se expõe a fatores externos, ou seja, por longo tempo, que possam estar associados à doença neoplásica. Tá certo? Então são medidas poucas efetivas que a gente tem de prevenção primária. Então a gente vai ter que intervir na prevenção secundária, que é justamente a questão do diagnóstico precoce, e na prevenção terciária, que se fala a respeito das sequelas oriundas da doença e do tratamento desse paciente. Tá certo? Então isso é importante. Só para reforçar novamente, vocês estão vendo que a gente sempre está batendo na questão do diagnóstico precoce, né? Então, assim, a atenção básica primária, né? Ou seja, vocês que estão aí na linha de frente, ou seja, no programa de saúde da família, vocês têm que estar atentos a sinais e sintomas que possam estar associados à doença neoplásica, na finalidade de a gente diagnosticar de forma precoce. Tá certo? Então a gente vê que existem fatores de risco, ou seja, associado à prevenção primária, que a gente não tem, ou seja, algumas características do ponto de vista da pediatria, né? Apesar que eu tenho algumas doenças, né, do ponto de vista genético, que existe uma propensão maior de desenvolver câncer do que a população em geral. Então a gente sabe que todo paciente que tem alteração genética existe uma propensão maior. Então aquele paciente com síndrome de Down, né, ele tem uma propensão maior a desenvolver leucemia quando comparado com a população em geral. Paciente com anemia de Fanconi, né, doença de Bloom. Então são algumas síndromes genéticas que estão associadas com a maior incidência de câncer, né. A gente sabe que existe alguns pacientes que podem ter uma tendência maior a ter tumor de Wilms, que é um tumor renal mais comum que a gente tem na faixa etária pediátrica. Então hipertrofia, que é aquele pacientezinho que você olha o diagnóstico e você fala assim, poxa, eu estou vendo que um lado dessa criança é um pouquinho maior do que o outro. Então, esse paciente, por mais que ele não tenha nada de exame físico, que você faça um rastreio com ultrassonografia e você não veja a massa em rim, é um paciente que precisa ser acompanhado de perto. Então, vocês que estão na linha de atenção, ou seja, na linha de fogo aí dessa atenção primária, ou seja, vocês precisam saber disso, né? Vocês precisam saber que existem alguns pacientes que, independente de não ter nada de exame físico, é um paciente que a gente tem que estar de perto, que a gente precisa acompanhar de perto, tá certo? Que é justamente o rastreamento, né? Na tentativa de eu dar diagnóstico precoce, ou seja, a partir do momento que eu dou diagnóstico precoce, eu encaminho esse paciente para tratamento, na tentativa de eu prevenir complicações e sequelas adjuntas, tanto do tratamento quanto da doença em si. Vou abordar agora um pouco sobre os principais tipos de câncer que a gente tem na faixa etária pediátrica.
Hoje, a principal neoplasia, né, que a gente tem na faixa etária pediátrica são as leucemias, né? Nós temos hoje 4 tipos de leucemia, mas na faixa etária pediátrica a gente só tem 3 tipos, né, que seria a leucemia linfóide aguda, que é o mais comum, a mieloide aguda e a mieloide crônica. Né? A linfóide crônica a gente não tem na faixa etária pediátrica, né? Então, pensou em leucemia, geralmente é uma LLA, né, ou seja, uma leucemia linfóide aguda. É um câncer, ou seja, que acomete, na verdade, a alteração de todas as séries, ou seja, que são produzidas pela medula óssea, então tem uma falência medular, eu vou ter alteração na produção de glóbulos vermelhos, de glóbulos brancos, de plaquetas, tirar da imagem aquela ideia que eu tenho no paciente com leucemia, eu só devo ter provavelmente leucócitos aumentados, ou seja, um número de leucócitos muito altos, não, a gente tem que lembrar que no paciente com leucemia, o hemograma ele pode vir com um leuco normal, um leuco baixinho ou um leuco elevado. Né, associado à anemia e à plaqueta mais baixinha, que é a plaquetopenia. Né. É o principal neoplasia que acomete a criança, é 1/4 dos casos de câncer em geral, ou seja, responsável em torno aí por 25% dos casos em geral. Tem um período de latência curto, justamente por se tratar de uma doença aguda, então esse paciente ele pode estar bem, ou seja, hoje, daqui a 3, 4 dias ele abrir um quadro de leucemia. Né. Então, o período de latência dele é muito curto, ou seja, é uma doença aguda, então precisa estar atento a esses sinais e sintomas. Né. Como eu falei, existem diferenças entre leucemia linfóide aguda e mieloide aguda, mas isso a gente deixa para o oncologista, ou seja, o que é importante é você pensar na leucemia como diagnóstico diferencial, né? E os principais sinais e sintomas você tem palidez, geralmente infecções, né, ou seja, justamente porque eu tenho um número de neutrófilo e de leucócitos que, apesar de ser alto, ele não tem um potencial para tratar processo infeccioso, então o paciente abre um quadro com febre, hematomas, petequias, que é aquelas manchinhas roxinhas, e os pontinhos vermelhinhos pela pele, que é justamente por conta de fragilidade capilar e pela plaqueta baixinha, dor óssea, porque a minha medula óssea está tão infiltrada de célula doente, que acaba, na verdade, comprimindo e eu tenho dor óssea. Ficar atento. Aquele paciente que tem febre, está um pouquinho pálido, dor óssea, que às vezes a gente associa como pediatra muito a dor do crescimento, a gente tem que pensar que possa ser algo mais grave, né? Que não necessariamente está associado, na verdade, à dor do crescimento, né? Pode se representar uma leucemia. Então, ficar atento ao paciente com dor óssea, né? Febre, adenopatia, que é justamente os gângliozinhos mais aumentados em várias cadeias, inguinal, axilar, região inguinal bilateral, né? Cervical, hepatosplenomegalia. Então, esses são os principais sinais e sintomas que possam estar associados à leucemia. Esse é um fluxograma que eu acho que o ideal é que vocês gravassem bem. Então, no paciente que apresenta palidez, febre, sangramento, dor óssea, hepatosplenomegalia e adenomegalia, eu preciso fazer um hemograma nesse paciente. Então, hemograma com 24 horas, ou seja, de avaliação. Se nesse hemograma ele tiver normal, eu preciso reavaliar esse paciente com 72 horas. Né? Às vezes é um paciente que ele não tem indicação de estar internado, mas é um paciente que eu preciso acompanhar ele no nível ambulatorial. Então dá para fazer isso no postinho aí de vocês. Né? Eu preciso repetir, porque às vezes eu posso ter um hemograma normal naquele primeiro contato que eu tenho com o paciente, e a partir do momento que a doença vá progredindo, esse hemograma ele pode virar. Né? E aí ele vem com achados que me sugiram a presença de uma leucemia. Se naquele hemograma de 24 horas eu já tenho leucocitose, que é o que? O leuco elevado, ou leucopenia, leuco baixinho, tipo 1000 de leucócitos, né, 1500, anemia, plaquetopenia, poxa, eu tenho que pensar em uma leucemia nesse paciente, e aí eu preciso encaminhar para um oncohematologista pediátrico, porque o diagnóstico quem vai dar é a gente, né, através de mielograma, né, a gente vai investigar a fábricazinha do sangue, através do exame direto do mielo, mas também através de técnicas como imunofenotipagem, biologia molecular, que são exames mais apurados, na tentativa de a gente classificar o tipo de leucemia para que esse paciente seja submetido ao tipo de tratamento mais adequado. Tá certo? Então, gravem bem esse fluxograma. Eu acho que é um fluxograma que, para vocês, na prática aí do posto de saúde, é importante. Eu tive sintomas e sinais e sintomas que estão associados à leucemia. Hemograma de 24 horas normal, reavalio com 72 horas. Hemograma alterado, com 2 ou 3 séries alteradas, encaminhar para o oncohematologista para poder fazer uma avaliação. Linfoma, né, que é um outro subtipo mais comum. É um câncer do sistema linfático, ou seja, dos gângliozinhos que a gente tem, então ele pode acometer região cervical, tórax, abdômen.
né? É uma doença sistêmica, tá certo? Não é uma doença localizada. Existe diferença entre os dois tipos mais importantes, tipo linfoma não Hodgkin e doença de Hodgkin. Geralmente o linfoma não Hodgkin ele é muito mais agudo, muito mais abrupto, uma taxa de crescimento muito rápida. A doença de Hodgkin geralmente é aquele paciente que acomete mais adolescentes, pacientes que têm um indício um pouco mais insidioso, ou seja, um pouco mais lento e tudo mais. Então, é uma grande diferença que a gente tem para pensar em linfoma não Hodgkin e doença de Hodgkin. Né? Então, em relação à diferença no tempo de evolução e idade, geralmente são gânglios que aumentam de forma não dolorosa, geralmente consistência fixa, aderida, indolor. Então, esse tipo de gânglio é um gânglio patológico. Às vezes a gente vê aquela criança que tem um gângliozinho pequeno, né, móvel, de consistência fibrelástica, que é a mesma consistência da ponta do nariz. Então, esse tipo de gânglio é um gânglio que geralmente ele é reacional, né, ou seja, algum processo infeccioso ou inflamatório. Né, ele fala menos a favor de um processo neoplásico. Né? Então, é sempre necessário a gente afastar causas infecciosas em quadros de adenopatia. Tá certo? Se o paciente vem associado a febre, cansaço, perda de peso, sudorese noturna, prurido, isso fala muito mais a favor de linfoma. São sintomas B que a gente fala, né? Febre, perda de peso, sudorese noturna. Tá bom? Então, ficar atento a isso. Então, em relação ao fluxograma, para a gente pensar em linfoma, eu tenho adenomegalia, que é aumento do gânglio, febre, perda de peso, eu faço hemograma, sorologias virais, né, porque boa parte dessas causas podem ser infecciosas, então a gente tem a mononucleose infecciosa, citomegalovirose, o próprio HIV, HTLV, então toxoplasmose, então isso pode estar associado à adenopatia, né, no nosso meio, uma outra causa de adenomegalia é tuberculose ganglionar, né, ou seja, ainda mais em criança, então precisa ser investigado, né, então eu faço hemograma, sorologias virais, raio-x de tórax, PPD, ultrassom de abdômen. Se tudo normal, eu acompanho. Se vier alterado, tipo, eu tenho leucocitose, leucopenia, anemia, plaquetopenia, ou seja, eu posso falar a favor de um linfoma leucemizado, massa de mediastino, massa abdominal, linfoma, seja Burkitt, né, seja um linfoma não Hodgkin, linfoblástico, linfodenomegalia local, atípica ou mediastinal, eu tenho que encaminhar para um oncohematologista, na finalidade de a gente tentar dar diagnóstico o mais rápido possível, tá certo? No final da apresentação, a gente volta alguns slides para a gente poder tirar algumas dúvidas. PPD é um teste cutâneo para identificação de tuberculose, reação de Mantoux, tá certo? E aí é importante, né, para a gente poder, faz parte da triagem para a gente afastar a tuberculose ganglionar. Né? O principal tipo de câncer, ou seja, na faixa etária pediátrica, tumor sólido, ou seja, tirando as leucemias e linfomas que são neoplasias hematológicas, a gente tem os tumores cerebro central, né, ou tumor cerebral. Né? Eles correspondem a 20% dos tumores na infância. É o tumor sólido, como eu já falei, mais frequente, geralmente crianças mais jovens, geralmente até os 10 anos de idade, podem vir com sinais neurológicos focais, né, como cefaleia, vômitos, crise convulsiva, alterações na fala, marcha, coordenação, paralisia facial, cegueira, estrabismo, alterações endocrinológicas também, a depender da localização do tumor. Né. Então, é importante, nesse caso, ver a localização do tumor e o tamanho do tumor, porque a depender da localização e do tamanho, se eu fizer uma ressecção cirúrgica, ou seja, parcial, isso pode implicar em relação a sequelas. Um fluxograma de tumor nervoso central, se eu tenho cefaleia matinal, que é quando você produz, na verdade, maior quantidade de líquor naquele paciente, associada a vômitos, que geralmente são vômitos em jato. Quando a gente fala em vômitos em jato, não são vômitos que sejam jatos, né? É vômito que não é precedido por náusea ou vômito. Então é aquele paciente que está bem e de repente ele vomita. Né? Então esse é o vômito em jato. Né? Associado à irritabilidade, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Então você tem um bebezinho, uma criancinha pequena, que ela está evoluindo de forma normal, ou seja, com ganhos, né, neurológicos, e de repente aquela criança ela estagna ou ela regride. Então uma das suspeitas que você tem que fazer é tumor cerebral. Então eu preciso investigar isso direitinho.
né, alteração da marcha, aquele paciente que tem déficit de equilíbrio e tudo mais. Então, o exame hoje de rastreio seria uma tomografia. Então, a tomografia é o exame de screening, ou seja, para tumor central. O exame melhor é a ressonância de crânio, é a ressonância que vai servir para a gente comparar, ou seja, posteriormente, ou seja, após a cirurgia desse paciente em relação a se foi ressecado completamente ou não. Então, eu sei que tem dificuldade de fazer ressonância, né, ou seja, ainda mais na atenção primária, né, até porque geralmente a gente vai encontrar ressonância de crânio em grandes centros. Em algumas cidades do interior da Bahia, onde a gente tem alguns hospitais regionais, a gente já tem tomógrafo, então a gente consegue, talvez com uma certa facilidade, fazer tomografia, né? As policlínicas também, com certeza. Então, assim, isso ajuda, através da tomografia, a gente tentar dar um diagnóstico, pelo menos, ou seja, identificar e encaminhar, de preferência, ou seja, para a unidade que tenha um neurocirurgião e um oncologista, né? Até porque, como é um tumor de sistema central, a primeira abordagem aí, na maioria das vezes, não é do oncologista pediátrico, ou seja, uma abordagem que é neurocirúrgica, para descomprimir, ou seja, fazer com que esse paciente saia da gravidade da hipertensão intracraniana, dar diagnóstico para um oncologista entrar posteriormente, ou seja, com a terapia adjuvante, tá certo? Então, se eu faço tomografia e ressonância normal, acompanho. Se vem massa em síndrome central, sinais de hipertensão intracraniana, eu preciso encaminhar para um oncologista pediátrico, neurocirurgião, de preferência, a priori, para um neurocirurgião, já que a conduta vai ser de emergência neurocirúrgica. Falando um pouco sobre os tumores ósseos, a gente já mostrou algumas imagens a respeito de tumores ósseos. Então, a gente tem osteosarcoma e sarcoma de Ewing, que são os dois principais, né? É importante a gente ter um diagnóstico precoce, porque na tentativa de a gente tentar preservar membros desse paciente, ou seja, a gente evitar as amputações desses pacientes, lembrando que a principal faixa etária dos pacientes geralmente são pacientes que são escolares, né, e adolescentes, que é justamente no período de estirão puberal, quando você tem um aumento, na verdade, dessa incidência de tumor. Então, a finalidade do diagnóstico precoce é justamente a tentativa de evitar a amputação, né? E o exame que eu vou ter mais fácil, ou seja, de realizar, ainda mais vocês aí na unidade básica de saúde, é um raio-x da perna, né, um raio-x do braço e tudo mais. E aí eu vou ver nesse raio-x uma lesão óssea, né, e quando a gente tiver uma lesão óssea, que seja uma lesão óssea suspeita, eu posso fazer um ultrassom de partes moles para saber se tem componente de partes moles associados, confirmando encaminhar para o ortopedista e oncopediatra. Porque aí no caso, uma vez que eu faço um raio-x, esse paciente necessariamente ele precisa fazer ressonância, ou seja, do membro afetado, que é o exame padrão ouro para a gente poder confirmar, inclusive programar a biópsia desse paciente para eu poder dar diagnóstico, começar a tratar e posteriormente ir para a cirurgia na tentativa de a gente evitar uma amputação. Então, ficar atento, ou seja, que paciente com dor óssea, paciente em idade de estirão puberal, paciente que apresenta tumoração volumosa em algum osso, é um paciente que precisa ser investigado. Em relação aos tumores abdominais, a gente tem os mais comuns, ou seja, tumor de Wilms, que é o tumor renal, neuroblastoma, tumor geralmente de suprarrenal, linfoma não Hodgkin, principalmente linfoma de Burkitt, né, rabdomiossarcoma, hepatoblastoma e hepatocarcinoma, que são os tumores de fígado, e os teratomas, que são tumores de células germinativas. Então, esses são os principais tipos de tumores abdominais que a gente tem na faixa etária pediátrica, tá certo? O pico de incidência geralmente é em torno de 1 a 5 anos de idade. Os sintomas vão desde dor abdominal, aumento de volume abdominal, constipação, porque na maioria das vezes eu posso ter crescimento de massa muito grande, e esse crescimento de massa ele vai, na verdade, comprimir, ou seja, a alça intestinal, e por conta disso você diminui motilidade e altera o ritmo intestinal do paciente, né? Perda de peso, geralmente já que são tumores que têm crescimento rápido em alguns casos, e por isso acaba consumindo bastante o paciente, né? Vômito, palidez, sangue na urina, puberdade precoce, ou seja, principalmente nos tumores de células germinativas, que são tumores, às vezes, de ovário, testículo, que você pode produzir alteração hormonal e, com isso, virilizar o paciente, né? E dor em membros inferiores, geralmente também por compressão. Existem tumores que têm crescimento mais lento do que outros, né? Outros têm um crescimento um pouco mais rápido, né? Mas ficar atento, né? Ficar atento que qualquer alteração de aumento de massa abdominal, de volume abdominal, a gente tem que pensar que existe alguma possibilidade de ter um tumor naquela barriguinha daquela criança, né? Então, aqui só para lembrar, os principais que a gente tem aqui, a gente tem tumor de rim, que é o tumor de Wilms, mas eu posso acometer qualquer víscera, ou seja, da cavidade abdominal do paciente, né? Não é o habitual.
tá certo? O habitual a gente vê em tumores abdominais em crianças é você ter lesão suprarrenal, lesão hepática, lesão renal, né? Os tumores são originários, ou seja, de partes moles, ou seja, de tecido muscular, os sarcomas e os rabdomiosarcomas, tá certo? Esses são os principais. E os tumores originários de células germinativas, ou seja, ovário, né, testículo do menino. Então, tudo isso pode estar associado com grandes massas abdominais. Então, um fluxograma que é importante, se eu tenho dor abdominal, ao meu exame físico, estou examinando a criança e eu percebo que essa criança tem massa abdominal palpável, né, febre de origem indeterminada, alteração do hábito intestinal, né, e uma massa de crescimento muito rápido, o ideal é que eu faça ultrassom de abdômen nesse paciente, né? Se normal, acompanho. Se eu venho com massa abdominal, massa retroperitoneal, eu preciso encaminhar para um oncologista pediátrico. Se eu tenho uma massa que é de crescimento muito rápido, e a gente sabe que uma das suspeitas seria a linfoma de Burkitt, né, ou seja, que é muito comum aqui no Brasil a forma abdominal, né, são tumores de crescimento muito rápidos e que eu preciso dar diagnóstico rápido e iniciar tratamento de forma muito rápida, porque senão a criança ela pode ir a óbito em questão de dias, né, por conta justamente desse aumento de massa abdominal por conta do turnover celular, ou seja, do crescimento celular muito acelerado desse paciente, né, então ficar atento a isso. Falando um pouco sobre o retinoblastoma, que a gente já chegou a comentar, que é aquele justamente, que não é patognomônico, mas um dos achados é justamente a manchinha branquinha no olho, né? Então é o tumor ocular maligno mais comum. 80% do diagnóstico acontece antes dos 3, 4 anos de idade, né? Os sintomas é justamente a leucocoria, que é a manchinha branquinha no olho, o estrabismo, irritação ocular, proptose, que é aquele olhinho mais proeminente, né? Dor de cabeça, vômitos, aí já fala muito mais a favor de um retinoblastoma, ou seja, mais avançado, geralmente com infiltração de fluido central, né? E dor óssea também, principalmente na localização em região periorbitária, tá bom? O diagnóstico inicial se faz com doença de Coates, né? Ou seja, que é uma doença benigna, tá certo? Que pode vir com leucocoria e, na verdade, está associada a descolamento de retina, toxocarias, que é um processo infeccioso, né? E retinopatia da prematuridade, tá certo? A importância de diagnosticar de forma precoce, ou seja, o retinoblastoma, é a tentativa de a gente evitar a enucleação, ou seja, tirar o globo ocular do paciente e, com isso, preservar a visão, tá certo? Então, na suspeita de uma leucocoria com estrabismo, protusão ocular, esse paciente precisa ser encaminhado para o oftalmologista, tá certo? Para que a gente possa fazer fundo de olho, fazer um ultrassom ocular, na tentativa de a gente identificar um tumor que seja intraocular, né? Tomografias podem ser feitas também para a gente ver a dimensão, né, e extensão, ou seja, da lesão, né? Se isso for normal, acompanhar. Se vem com massa intraocular ou sinais de hipertensão intracraniana, esse paciente precisa ser encaminhado para um oncologista pediátrico e com um oftalmologista em especialização na parte do tumor, né, para justamente a gente poder dar diagnóstico, a gente começar tratamento de forma mais eficaz e o mais precoce possível. Então, só para a gente ver direitinho, aqui uma lista do que eu tenho que pedir, ou seja, pelo menos o básico que eu tenho que pedir nas principais tipos de neoplasia na criança. Então, leucemia, o que vai me dar, não um diagnóstico que confirma o meu holograma, mas que vai me dar indício que possa ser uma leucemia ou hemograma. Então, é um paciente que ele vai ter alteração de hemograma, né? Linfoma, eu preciso ter hemograma, raio-x de tórax, ultrassom de abdômen, para a gente justamente pegar aqueles conglomerados linfonodais, aquelas ínguas que acabam se confluindo e se tornando um bolinho, na verdade, de gânglios, né? Então, hemograma, raio-x de tórax, ultrassom. Tumor de sistema nervoso central. Infelizmente, eu preciso de tomografia. Eu sei que nem todas as cidades têm, né, mas a gente tem policlínicas espalhadas, a gente tem hospital regional, então, numa suspeita, tem que encaminhar para um centro que possa ter esse tipo de exame para a gente poder fazer a triagem, de poder dar diagnóstico. Então, tumor nervoso central é igual a tomografia como exame de triagem, tá certo? Tumores abdominais, ultrassom, que a gente consegue fazer na maioria das cidades, né, porque sempre tem um radiologista, ultrassonografista que possa estar fazendo. Tumor ósseo, raio-x, mas lembrando que para confirmar e para programação, ou seja, até cirúrgica posteriormente, e ver a avaliação de resposta ao tratamento neoadjuvante, a gente vem com ressonância, mas o raio-x ele pode te indicar. E o tumor ocular, teste do olhinho, a fundoscopia, que eu preciso fazer fundo de olho nas crianças. Então, hoje em dia, aquela criança que nasce recém-nascida, o ideal é que ela saia da maternidade com fundo de olho feito.
né? Ou seja, que ela seja feita a avaliação com o oftalmologista. Eu sei que na prática médica a gente às vezes não consegue isso, né? Na minha residência de pediatria a gente tinha uma dificuldade muito grande em realização do fundo de olho, né? O paciente ia fazer depois da alta, mas é um paciente que mesmo você dando alta, você não conseguindo fazer durante o internamento, ou seja, intra-hospitalar, ele precisa ser informado da importância desse olho. Então é necessário que seja orientado a família que procura o oftalmologista para a gente fazer o teste do olhinho ou a fundoscopia ocular. Em relação ao diagnóstico diferencial, a gente bateu bastante aqui, que eu acho que é importante, né, é vocês da rede básica ficarem atentos a sinais e sintomas que possam estar associados a câncer, né? Então a gente tem aqui uma listinha aqui de febre, vômito, constipação, tosse, dor óssea, dor de cabeça, linfadenite, hematúria, disúria, e os principais tipos de câncer que estão associados a esses sinais e sintomas, e o diagnóstico diferencial. E quando a gente vai ver, a gente vê que o principal diagnóstico diferencial que a gente tem com as neoplasias oncológicas, com as neoplasias na faixa etária pediátrica, são os processos infecciosos, né? Então, assim, claro, eu não vou pensar, poxa, Bruno, então eu vou pensar, toda criança que chega com febre para mim, eu vou pensar em leucemia. Não, você vai naquilo que é mais comum, aquilo que é mais endêmico na sua região, tá certo? Mas você tem que deixar muito claro que câncer tem que entrar na lista de diagnóstico diferencial, nem que seja a última suspeita que você faça, mas tem que estar ali na lista de diagnóstico diferencial, tá certo? E o que vai, na verdade, ou seja, fazer com que você pense, ou seja, uma doença neoplásica, é justamente o conjunto de sinais e sintomas associado a exames de laboratório, exames de imagem que a gente possa estar lançando para a gente poder fechar diagnóstico, tá certo? A gente prezou aqui, a gente sempre bateu na mesma tecla em relação a diagnóstico precoce, né? Mas por que da importância do diagnóstico precoce? A gente sabe que o diagnóstico tardio, né? Ou seja, ele está associado a tratamentos mais agressivos e menor chance de cura, porque geralmente são pacientes que já chegam para a gente com estágio avançado de neoplasia, e aí por conta disso eu tenho que lançar de esquemas quimioterápicos mais miolablativos, com mais efeitos colaterais, né? E mesmo assim, com a possibilidade de cura menor do que se for um câncer localizado, né? Eu posso ter sequelas tardias, ou seja, associadas à neoplasia, e com isso impactando negativamente a qualidade de vida daquele paciente, né? A depender de grandes volumes tumorais, eu posso ter compressão mecânica, com difusão de estruturas vitais daquele paciente, né? Eu posso, por conta desse diagnóstico tardio, às vezes estar lançando mão de tratamentos iniciais, como quimioterapia, cirurgia, radioterapia, que sejam inadequados, né? Impactando negativamente também no prognóstico do paciente, e com isso tudo eu aumentando a mortalidade. Então, ficar sempre presente que o importante aí é diagnóstico precoce. Então, eu tenho que ficar atento aos sinais e sintomas que possam estar associados a alguma doença neoplásica, tá certo? Para finalizar, então a gente vê que as etapas decisivas na busca da cura, ou seja, a criança com câncer, eu tenho que ter um diagnóstico precoce. A partir do momento que eu dou o diagnóstico, eu encaminho para o centro especializado de tratamento, né, ou seja, para que esse paciente seja submetido a um diagnóstico preciso daquela doença neoplásica, tá certo? Posteriormente, submetido a um tratamento adequado, ou seja, específico para determinado tipo de câncer dele, específico para o estadiamento de câncer que ele tem, né? Eu lanço em mão de um suporte terapêutico adequado, ou seja, com equipe multiprofissional, e aí não é só equipe médica, equipe de enfermeiro, de técnico de enfermagem, odontologia, a parte de psicologia, a terapia ocupacional, né? Então é toda uma equipe multiprofissional que está por trás, na verdade, ou seja, do tratamento da criança com câncer, fazendo com que tudo isso tenha um impacto em relação à cura, né? Então é um trabalho que não é um trabalho único de um profissional só, mas sim de uma equipe multiprofissional. E é isso que vai impactar em relação à cura dessa criança. Essas são as referências biográficas que foram utilizadas, né? Eu vou ficar agora aberto para as dúvidas. Eu já vi aqui algumas pessoas que estavam assistindo, na verdade, pedindo para voltar alguns slides, principalmente em relação à imagem de gânglios e tudo mais. A gente fica aberto agora para poder tirar as dúvidas de vocês. Ótimo. Então, assim, informações riquíssimas que você trouxe aqui, né? Muito claras, que eu acho que de fato podem apoiar o profissional da atenção básica. Esse quadro que você trouxe aqui de qual o exame ele vai solicitar numa possível suspeita, né? Então, acho que se o profissional pegar por aí, a gente pode colaborar muito. Então, vamos lá aqui para algumas dúvidas, né?
O pessoal vamos só voltar, o pessoal pediu aqui para voltar no slide do nódulo do pescoço, só para deixar claro ali a diferença das duas Sim. imagens, né? Vamos voltar lá. Aqui, apertou. Isso. Aqui, pronto. Esse que está com sinais de inflamação, tudo isso não necessariamente é o diagnóstico de suspeita de câncer, De né? câncer, exatamente. A gente vê aqui um paciente que provavelmente ele deve ter uma adenite, né, ou seja, que é justamente o processo inflamatório, né, de gânglio, né, uma linfadenite. Geralmente esse paciente ele vem com aumento de volume ganglionar associado geralmente à febre. A gente pode notar aqui que a gente vê que tem uma vermelhidão importante na superfície, ou seja, uma área que a gente chama de hiperemia, né. Provavelmente se eu for encostar a minha região da mão, o dorso da mão, ele vai estar mais quente, né, ou seja, demonstrando que é um paciente que tem sinal flogístico, ou seja, sinal inflamatório, que é o quê? Do calor rubor, né, que é a tríade, né, e provavelmente doloroso, ou seja, é um paciente que você vai tentar palpar esse gânglio, é um paciente que vai chorar, vai ficar irritadinho, porque é doloroso mesmo, né? E aí, nesse caso que eu tenho um processo inflamatório, a conduta aí é você iniciar antibiótico, que aí a depender do quadro clínico do paciente, pode ser antibiótico por via oral, né? Ou antibiótico venoso, a depender se o quadro clínico do paciente estiver toxemiado, com sinais de infecção, de alguns sinais de infecção mais grave generalizada, né? Compressa morna, para a gente ver a evolução desse paciente, né, ou seja, eu vejo se esse gânglio vai reduzir ou não. Né, ultrassonografia dessa região é mandatória, a depender se a ultrassonografia tiver não me elucidar de forma precisa como a área de processo inflamatório, até tomografia da região de pescoço. E caso essas minhas medidas, né, tipo de antibiótico, compressa morna, não estiver resolvendo o quadro, ou seja, o quadro persistir, esse é um paciente que ele precisa ser avaliado por um cirurgião pediátrico para poder avaliar a possibilidade ou de drenagem ou até mesmo de biópsia, porque a gente sabe que alguns tumores, né, ou seja, principalmente os linfomas, que é esse caso aqui que a gente está vendo contralateral, a gente vê que é um pescoço de touro, né, que são gânglios geralmente que são endurecidos, aderidos a plano profundo, a gente não consegue mobilizar, geralmente são indolores, mas a gente sabe que o tecido neoplásico, às vezes ele pode sofrer um processo que a gente chama de apoptose, ou morte celular programada, ele pode sofrer necrose, aquele meio de tecido ali necrótico é meio de cultura e pode fazer infecção. Né? Então, assim, esse caso que está com sinais com vermelhinho, que na verdade é um processo inflamatório, se as medidas que eu estou fazendo para processo inflamatório, para abscesso, para linfadenite, ele não resolver, é um paciente que ele precisa ser abordado com cirurgia pediátrica, para ver se tem pus ali organizado, ou seja, abscesso, né, e por conta disso o menino não melhora, só vai melhorar a partir do momento que eu drene. E caso não haja drenagem, ou seja, eu tenho que fazer uma investigação na tentativa de eu tirar para poder mandar para a patologia também. Tá certo? Porque uma dessas principais causas, a gente tem infecção bacteriana, né, gerais, principalmente de flora de pele e tudo mais. Tuberculose pode dar um quadro desse semelhante, entendeu? Tuberculose ganglionar, que é muito comum em criança. A gente não tem a forma de tuberculose pulmonar, ou seja, em paciente pediátrico. Pode ocorrer, mas não é o habitual. A gente tem que pensar sempre quando a gente vê um gângliozinho aumentado em tuberculose ganglionar. E aí o diagnóstico de tuberculose ganglionar eu vou dar também através de anatomia patológica. Então, um paciente que não vai responder às medidas de antibiótico, e eu vou precisar tirar para mandar para a patologia. E aí, na minha patologia, eu vou vir lá, necrose caseosa. Então, essa necrose caseosa, ela fala a favor de tuberculose, e eu preciso tratar esse paciente com esquema tríplice para tuberculose, tá certo? Então, a diferença é basicamente isso. Gânglio de linfoma, aquele gânglio que ele aumenta rapidamente de tamanho, é um gânglio que é endurecido, é um gânglio que é aderido, é um gânglio que você não consegue mobilizar. Gânglio reacional de processo inflamatório. Geralmente ele pode ser grande também, ele pode ser doloroso, ele pode ter sinais flogísticos associados. E gânglios intermediários, que às vezes eu não tenho aquele sinal inflamatório característico, mas eu tenho um aumento de gânglio, geralmente bastante gângliozinhos em região cervical, que é comum em criança. Eu acho que é isso que tem que ficar muito claro. Criança tem muito gânglio em região cervical, região inguinal, ainda mais se é um paciente que faz infecção de garganta de repetição, é um paciente que faz infecção de pele de repetição, então ele fica com a memória, na verdade, imunológica dele com aqueles gângliozinhos aumentados. Mas são gânglios que são gânglios pequenos, móveis, né, de consistência fibroelástica, ou seja, a mesma consistência da pontinha do nariz, né, então isso fala a favor de gânglio reacional, isso não é gânglio neoplásico, tá certo? Então isso tem que ficar muito claro.
Uma outra dúvida sobre os sintomas comuns às outras doenças, como por exemplo febre, dores no corpo. No caso de suspeita de câncer, eles se repetem? Veja só, o paciente que tem câncer, E aí você trata, assim, sim, o paciente que chega para mim, ou seja, ele chega no posto na atenção, no postinho de vocês. É um paciente que tem febre, dor no corpo, dor retroocular, me aparecem umas petequias na pele. Então é um paciente que aparentemente ele tem um processo infeccioso. O que é que eu faço com um paciente que já está, digamos, há 48 horas com febre e com essa sintomatologia? Se eu for pensar em uma suspeita, dengue é endêmica no estado como um todo, né? Então tenho que pensar em dengue nesses casos. Então, a medida, a hidratação, sim, que vai depender de como o paciente tiver, pode ser oral ou venosa. É mandatório eu colher no paciente com 48, 72 horas de febre, hemograma? Sim. E aí o meu hemograma vai dar o meu diferencial. Se eu vou pensar num processo infeccioso ou num processo neoplásico, tá certo? Por quê? Meu hemograma de dengue é um hemograma que ele vai vir geralmente. Ele não pode ter, às vezes ele pode vir com anemia, mas a anemia porque geralmente o paciente tem um grau de deficiência de ferro, então tem uma anemia ferropriva associada, mas uma anemia leve, né? Não é uma anemia acentuada como a gente vê em leucemia, né? O meu leucócito, ele vai vir geralmente mais baixinho, né? Ou seja, com processo infeccioso viral, dá uma leucopenia, às vezes às custas de linfócito, ou às vezes até linfocitose atípica, tá certo? A plaqueta pode estar normal ou mais baixinha. Mas quando você examina o paciente, você não vê outros achados que possam falar a favor de leucemia. Eu não tenho hepatosplenomegalia, eu não tenho gânglios aumentados. Geralmente é um quadro que realmente é um quadro pobre do ponto de vista de sintomas, ou seja, de sinais de exame físico, mas eu tenho sinais e sintomas que são comuns à leucemia. Então, o que é que eu tenho que fazer com esse paciente? É um paciente que você vai medicar, que você vai orientar, mas é um paciente que você não vai simplesmente abandonar. Eu preciso acompanhar esse paciente. Então, eu medico o paciente, eu dou as informações, e sempre orientar que esse paciente ele deve ser visto com 48, 72 horas, repetir hemograma novamente, até para eu ver se aquela plaqueta que estava mais baixinha, ela já recuperou, né? Processo infeccioso viral, tirando dengue, ou seja, muitos vírus, eles podem cursar com plaquetopenia. Então, às vezes, é um paciente que você olha o exame de sangue e você fala, poxa, é um exame de sangue e fala muito mais a favor de vírus e junto com o exame físico do paciente do que um processo neoplásico. O menino está bem clinicamente, não é um menino que está grave, não é um menino que precisa de internamento. Mas é um menino que eu preciso acompanhar. É um menino que eu posso, na verdade, repetir exame de sangue com 48, 72 horas, reexaminar esse menino novamente. Se persistir a alteração, digamos, olha, a febre passou, o menino está bem clinicamente, mas os achados persistem, houve piora. Então, é um paciente que precisa ser acompanhado por um oncohematologista. No mínimo, pelo menos, um hematologista, para a gente poder avaliar, tá certo? Então, eu acho que é importante. Por isso que aquele fluxograma que a gente coloca em relação à leucemia, eu tenho uma alteração, ou seja, paciente você não consegue fechar diagnóstico, ele precisa ser reavaliado. Então isso tem que ficar muito assim, fixo na cabeça de vocês, que é um paciente que eu preciso reavaliar com 48, 72 horas. Né? Seja em unidade de posto de saúde, seja em emergência, ele precisa retornar. É um paciente que a gente não pode perder, tá certo? Perfeito, acho que agora ficou claro. Só mais uma informação que eu estou me lembrando que em relação à web palestra anterior, de como encaminhar, no caso de municípios que têm dificuldade de conseguir exames, né, como tomografia ou outros, ressonância, por exemplo, a Luciana, acho que foi a Luciana mesmo, a palestrante, ela deu um caminho, né, que o profissional lá da atenção básica, ele vai preencher um formulário, né, a partir de ter alguns requisitos e encaminhar para um e-mail que também está lá nessa web palestra. Eu vou colocar inclusive aqui para vocês essa web palestra que já foi realizada, que eles também facilitam, né? Porque no caso de uma suspeita, eles conseguem e assim, eu acho que é importante que na maioria das vezes, ou seja, diferente do serviço de oncologia adulto, que geralmente o paciente ele já chega com diagnóstico, né, anatomopatológico, no serviço de oncohematologia pediátrica, esse paciente não necessariamente ele já vem com diagnóstico. É feita a suspeita, então esse paciente ele pode ser referenciado para que no serviço de referência seja confirmado o diagnóstico. Então, digamos, se você manda para mim,
no meu setor eu faço só a parte de oncohematologia. Então, chega para mim com a suspeita de doença oncológica. Eu vou lá, investigo o paciente, afasto doença oncológica. Se o meu setor, digamos, que eu num dos hospitais que eu trabalho, eu não estou credenciado para atender, digamos, pediatria SUS, eu só faço a parte de oncologia. Então, veio para mim, eu afastei doença neoplásica, esse paciente ele é referenciado para um setor, ou seja, onde faço atendimento de pediatria SUS, onde eu possa estar encaminhando. Digamos que em outro setor que eu trabalho, outro hospital, eu faço tanta parte de pediatria, de oncologia, e lá tem pediatria pelo SUS, que é o Hospital da Criança de Feira de Santana. Então, esse paciente ele chega para mim para investigar do ponto de vista de uma doença neoplásica, e eu investigo, confirmo, ele fica no setor e a gente vai tratar, né? Eu afasto, ele passa para pediatria. Então, assim, não necessariamente eu preciso ter um diagnóstico confirmado. Então, assim, tem que ficar na cabeça de vocês que vocês puderem adiantar o diagnóstico, ótimo. Mas se tiver dificuldade e tem uma suspeita forte em relação à doença neoplásica, esse paciente ele não tem que ficar amarrado, preso à atenção básica de primária de saúde. É um paciente que precisa ser referenciado o mais rápido possível para um setor onde a gente tem um oncologista, hematologista pediátrico para poder dar diagnóstico. Então, suspeitei, não tenho como confirmar diagnóstico, eu preciso referenciar, eu preciso encaminhar. É justamente isso mesmo. Diante da impossibilidade do diagnóstico, encaminha. Exatamente. Perfeito. Porque o foco é diagnóstico precoce, gente. Diagnóstico precoce muda, ou seja, a mortalidade de uma criança com câncer. Bom, acho que é isso mesmo, né? Então, assim, pessoal, essa gravação dessa web palestra vai estar disponível no nosso YouTube, né? Quero agradecer muito a Bruno. Bruno, se quiser fazer uma fala final, fica à vontade, para a gente poder já encerrar nossa atividade de hoje. Pronto. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, de estar falando com pessoas que estão na linha de frente, né, em relação a atendimento de saúde na Bahia, né, ficar atento a vocês que estão na linha de frente, ou seja, acompanhar de forma rotineira, né, precisa, ou seja, cada criança e adolescente, né, na tentativa de a gente poder dar diagnóstico precoce o mais rápido possível, né. Eu sei das dificuldades que vocês enfrentam, porque acredite, a gente também no centro de referência, a gente tem dificuldades também, né, mas na suspeita, né, de uma doença neoplásica e vocês não tendo a possibilidade de vocês tentarem dar diagnóstico, o ideal é que vocês se referenciem, né, vocês coloquem na rede, ou seja através de regulação estadual, regulação municipal, qualquer via, mas tentar encaminhar esse paciente para que a gente possa dar diagnóstico precoce e preciso e a gente começar o tratamento de forma mais adequada desse paciente, né. São pacientes que a gente precisa dar a oportunidade, ou seja, de ser tratado, curado, que são pacientes que vão contribuir e muito para a sociedade lá na frente. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br